O objetivo dessa aula é a gente corrigir exercício. Vamos corrigir esse exercício aqui que ele fala assim, ó. O número 64 dividido por 343, né, a fração 64 sobre 343 avos, também pode ser representada por... Aí a gente tem aqui algumas opções de representação dessa fração. Bom, a primeira coisa, né, a gente vai representar ela em forma de potências, certo? Então a primeira coisa que eu indico vossas excelências a fazer é fatorar os dois números, fatorar o 64 e fatorar o 343. Para quê? Para você saber qual potência esses números valem, certo? Saber qual potência vale. Olha só. Para a gente fatorar o 64, você poderia, né, dividir aqui o 64 por 2, certo? Poderia dividir o 64 por 2. Mas não tem nenhuma fração aqui, ó, que apareça o número 2. Então você não pode escrever o 64 numa potência de 2 porque não vai ter aqui na opção, né? Mesmo que possa representar assim, você pode escrever o 64 como sendo 2 elevado a 8, certo? Aliás, 2 elevado a 6, né, que vai dar 2 elevado a 6, que dá 64. Pode escrever? Pode. Mas não vai dar certo porque aqui não tem. Então, fatora por 4, ó, que é o número, né, múltiplo de 64, e você vai conseguir dividir. Então, 64 dividido por 4 dá 16, 16 por 4 dá 4, 4 por 4 dá 1. Aí você bota o número 4 aqui e conta quantas vezes o 4 apareceu. Ele apareceu 3 vezes, então 4 elevado a 3 também dá 64, certo? Fatorando 343, ó, também agora por 7, né? Um múltiplo de 343. Então, 343 por 7 dá 49, 49 por 7 dá 7, 7 por 7 dá 1. Aí você bota o 7 aqui e conta quantas vezes ele apareceu, que foi 3. Então, 7 elevado a 3 é igual a 343. E aí, ó, eu posso escrever o 64 como sendo 4 elevado a 3, dividido aqui pelo 343, que eu posso escrever ele como sendo 7 elevado a 3. E aí, na regra, né, quando a gente tem uma divisão assim, eu posso escrever tudo numa potência só. Então, fica 4 sobre 7 elevado a 3, certo? Então, a letra A ali, ó, é uma possível resposta. Também a gente tem outra, ó. Eu posso escrever o 64 como sendo 4 elevado a 3. E posso escrever esse 343 como sendo 343 elevado a 1. Certo? Aí, olha só. Como que eu posso escrever esse 3? Esse 3 eu posso escrever ele como sendo menos 3. Porque na hora que você faz a regra adicional aqui, menos com menos dá mais, volta a ser o 3. Aqui embaixo a mesma coisa, ó. 343 elevado a 1, eu posso escrever menos 1, que na hora de fazer a regra adicional ele volta a ser 1. E aí eu posso utilizar lá a nossa propriedade de inverter, né, ó. Na hora que eu inverto esse 343 que está aqui em cima, eu inverto ele com 4, e aí as potências ficam negativas. Fica 343 elevado a menos 1, dividido por 4 elevado a menos 3. Também a outra resposta aqui, ó, é a letra C. E sim, esse exercício tem duas respostas, tá? Não é de alternativa, não. São só as possibilidades aí que esse número ali pode ser representado. Ok? Olha esse exercício aqui agora. O valor da expressão, né? Ele quer saber o valor desta expressão ali. Bom, exercícios como este, você tem que triplicar, quadruplicar, quintuplicar, sextuplicar sua atenção. Porque são muitos números, é muita parte, é muita etapa, é muita coisa. Ó, vou só dar uma amostra aqui, não se assustem, mas é muitas etapas. Então, senta aí, se ajeita, presta atenção, vamos devagar, vamos com calma, que todo mundo vai entender. A gente vai sempre escrevendo o número de uma outra forma, usando as regras, sempre passo a passo. Eu vejo às vezes nesses exercícios de simplificação, a pessoa tenta fazer umas simplificações para diminuir as etapas, né, para ficar menos extenso.
E aí a pessoa erra tudo. Então faz detalhado, faz por partes, que aí evita de errar. Olha só, a gente tem números diferentes aí na expressão inteira. A gente tem múltiplos de 2, múltiplos de 3 e múltiplos de 5. Então a gente não tem como a gente escrever todos esses números aí e ainda tem esse daqui, né? Ó, 1,2, um terço ali, que também que é múltiplo de 3. Então a gente não tem como escrever eles todos em uma potência só. Diferentemente de um outro exercício que a gente fez aqui na parte anterior, antes dessa, que era uma expressão parecida com essa, só que era todos múltiplos de 2. Não sei se vocês se lembram, não sei se vocês viram o vídeo de exercício antes desse. Se não viu, assista. Lá a gente conseguiu, né, escrever tudo como sendo múltiplo de 2. Aqui a gente não vai conseguir. 5 não é múltiplo de 2, 1,2 também não, 1/3 também não. Então a gente não vai conseguir. Então a gente vai ter que usar outro artifício. Então olha só. Como que eu posso escrever esse 4 aqui numa potência de 2? Porque eu tenho 2 aqui, ó. Então eu posso escrever ele numa potência de 2. Então vai ser 2 elevado a 2, né? Por quê? 2 elevado a 2 não dá 4? Não volta a ser o que era? Então eu posso escrever 2 elevado a 2 e não pode esquecer desse 3 aqui, ó. O 2 elevado a 2 está representando o 4. E aí o 4 está elevado a 3, né? Ó, isso aqui está representando o 4 que estava elevado a 3 aqui. Então eu não posso esquecer. Vezes 2 elevado a menos 3, ó, copiei ali. Mais 1 sobre 3 elevado a menos 4. 1 sobre 3 elevado a menos 4 é a mesma coisa que 1 sobre 1/3 elevado a 4. Né? Quando a gente tem um expoente negativo, é a mesma coisa que fazer 1 sobre ele com expoente positivo. E o 3 elevado a menos 2 eu copio. Tá? Aqui embaixo eu fiz o 5 eu copiei e multipliquei, eu escrevi esse 1,2 como sendo 12 sobre 10. Se você dividir 12 por 10 dá 1,2, certo? E mantive o elevado a menos 1. Ok? Entenderam aí os passos que a gente fez de lá para cá, né? Então agora eu vou para as regras. Aqui a gente tem uma potência de uma potência. Então 2 vezes 3 dá 6. Vai ficar 2 elevado a 6, ó. Esse 2 elevado a menos 3 eu copiei. Tudo isso aqui eu copiei. Tudo isso aqui eu copiei. E aqui a parte de baixo também eu copiei. Eu só mudei isso aqui, certo? Agora a gente tem multiplicação de potências de mesma base. O que a gente faz? Conserva a base e soma os expoentes. Então vai ficar 2 elevado a 6 mais menos 3. Conservei a base e somei os expoentes, certo? Aqui, ó, é 1 sobre 1/3 elevado a 4. 1/3 elevado a 4 é o quê? 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3, certo? Então eu posso escrever isso como sendo 1 dividido por 3 elevado a 4. Porque eu posso escrever também 1 elevado a 4, né? Só que 1 elevado a 4 é o próprio 1. Então eu escrevo 1 sobre 3 elevado a 4 só, tá? Aí aqui, o 3 elevado a menos 2 eu copiei, certo? 3 elevado a menos 2 ali eu copiei. E aí eu escrevi aqui o 5, ó, copiei ele. E o 12 sobre 10 elevado a menos 1, eu escrevi como sendo 1 sobre 12 sobre 10, né? Para você tirar, né, se livrar desse expoente negativo, você faz 1 sobre a fração com expoente positivo. Seria 12 sobre 10 elevado a 1, que é o próprio 12 sobre 10, tá? Então, entenderam o que a gente fez daqui para cá, né? Ó, potência de mesma base, conserva a base, soma os expoentes. Fiz essa passada aqui, né, do 1 sobre 3 elevado a 4, aquilo ali eu copiei, e aqui eu já resolvi o expoente negativo. Agora, daqui para cá, o que eu fiz? Somei aqui, ó, mais com menos dá menos, fica 6 menos 3, que dá 3. Então vai ficar, ó, 2 elevado a 3. Aqui, o que eu fiz? Olha só, eu tenho 1 sobre 3 elevado a 4. Eu posso passar esse 3 elevado a 4 para cima. Vai ficar
3 elevado a menos 4, né? Toda vez que eu passo ele para cima, eu tenho que alterar o sinal do expoente. Então vai ficar 3 elevado a menos 4. Do mesmo jeito, quando a gente passa ele para baixo, né? A gente troca o sinal, quando passa para cima também troca, certo? Então fica 3 elevado a menos 4. E eu posso passar para cima de novo. Então fica 3 elevado a menos 4. Ó, 3 elevado a menos 4. 3 elevado a menos 2 eu copiei. 5 vezes 10 sobre 12, né? Ó, aqui é a divisão de fração. Você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Vai dar 10 sobre 12, certo? Aí o que eu fiz agora? 2 elevado a 3 eu copiei. Aqui eu resolvi, ó, menos com menos dá mais. Fica 3 elevado a 4 vezes o 3 elevado a 2 que eu copiei. E aqui eu fiz a multiplicação. 5 vezes 10 dá 50 e 1 vezes 12 dá 12. Aqui a gente tem, ó, 2 elevado a 3 eu posso copiar porque não tem potência de 2. Mas tem potência de 3, ó, multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, somos expoentes. Vai ser 4 mais menos 2, certo? E aqui eu simplifiquei por 2. Simplifico o 50 e o 12 por 2 dá 25 sobre 6, certo? Na hora que eu faço aqui, ó, 4 mais menos 2, tem a regra de sinal. Mais com menos dá menos. Vai ficar 4 menos 2, que vai dar 2. Vai ficar 2 elevado a 3 mais 3 elevado a 2, dividido por 25 sobre 6, que é o que está aqui. Certo? Bom, agora não tem mais o que eu fazer. Aqui eu não posso usar regra nenhuma, porque aqui é uma soma, né? É interessante perceber essa diferença. É diferente quando você tem uma multiplicação de potência de mesma base. As propriedades de potência só são válidas para multiplicação e divisão. Quando você tem soma e subtração de potência, tem que resolver a potência para poder somar ou subtrair. Então, 2 elevado a 3 é 8. 3 elevado a 2 é 9. E eu copiei o 25 sobre 6 aqui. Aí ficou 8 mais 9, que dá 17, dividido por 25 sobre 6. Aí, escreve o 17 aqui, a gente tem uma divisão de fração, né? Então, escreve o 17 em forma de fração. 17 sobre 1 vezes o inverso desta fração aqui. 6 sobre 25. Aí, multiplicação de fração, numerador com numerador, denominador com denominador. 17 vezes 6, 102. 1 vezes 25, 25. Então, o valor dessa expressão é 102 sobre 25, ok?